estresse também, acho que são três coisas que a gente tem vivenciado bastante agora nessa época, né? A gente tem ficado mais em casa, todo mundo comendo, testando receita, a gente criando habilidades em fazer pães, em fazer, né, receitas novas, testando, e a gente acaba, né, inventando coisa para fazer em casa, então é um problema agora de pandemia. Sono, né, e ligado ao estresse, muitas pessoas também, obviamente, por toda essa situação que a gente tem vivido, né, e cada um com o seu nível de estresse em relação a isso, cada um com um problema mais específico ou não. Enfim, são coisas que têm levado as pessoas a terem esse ganho de peso, né? Eu sou o tipo da pessoa que eu digo que eu como a minha ansiedade, né? Não é aquela coisa que eu vou sentar assim, comer pratos e pratos e pratos de comida. Eu sou aquela pessoa que eu vou ficar beliscando o dia inteiro. Então, eu estou sentada estudando, fazendo uma aula, ou estou fazendo alguma coisa. Se eu não estou atendendo paciente, daí eu estou naquela coisa assim, né? Toda hora eu vou lá, belisco uma coisinha, belisco outra coisinha, belisco uma coisinha. Quando a gente vê, o número de calorias ingerido naquele dia foi uma desgraça, né? Só nesses pinga-pinga, esses pouquinhos que a gente vai ingerindo, beliscando. Então, esse é um fator muito grande, essa questão da ansiedade de a gente descontar na comida, né? Tem pessoas que descontam no cigarro, tem outras pessoas, né, que é na bebida e outros, enfim, na comida. Um outro fator, então, que influencia também são as toxinas, né? A gente sabe que justamente por essa alimentação mais desregulada que a gente está tendo, a gente acaba tendo então, toxinas, né, que a gente ingere que acabam se alojando ali no nosso intestino, obstruindo assim digamos assim, como se fosse uma barreira, criando uma barreira para que a gente absorva as vitaminas que nós precisamos absorver da alimentação, né, que a gente da parte saudável da alimentação, né, enfim, todo o sistema funcional do nosso organismo no nosso intestino. Então, essas toxinas têm atrapalhado muito, a gente tem muitas pessoas com intestino inflamado, né? Muitas pessoas com intolerâncias hoje em dia que acabam desenvolvendo e muito em função desse problema do mau cuidado do intestino, né? Então a gente sabe que glúten é uma alimentação inflamatória, lactose é uma inflamação, uma alimentação, né? É um ativo inflamatório e acaba então gerando outras muitas doenças, né? O intestino hoje em dia é o nosso, a gente sabe que é o nosso segundo cérebro e ele tem que ser muito bem cuidado. Acho que muitas vezes ele é extremamente negligenciado. E a gente vai ver uma solução também, uma natural para a gente dar uma cuidada no intestino e tentar absorver menos essas toxinas, tá? Um outro fator é o fator genético, obviamente, né? Infelizmente, a gente vem com uma carga genética também, ali tem até alguns estudos, né, que foram feitos, que está se provando que tem essa carga genética, então a gente tem que tentar modular de alguma maneira esse meio do caminho para a gente não deixar todos esses genes ficarem extremamente expressivos, né? E virem com tudo no nosso organismo. A gente tem como e cuidando ao longo dos anos, né, saber que tem esse fator genético. É muito bom ver como é que é a família, né, como um todo, ver como é que são as pessoas, para ver se dá para ir já desde cedo cuidando, né, essa questão da genética. E o outro fator, então, é obviamente o sedentarismo, né? Se a gente é um balanço energético, então se a gente gordura em excesso. A gente precisa acumular gordura para ter a nossa energia, mas a gente não pode ter essa gordura acumulada em excesso. Que aí vem então esse ganho de peso. Tá? Então acho que seriam esses assim os básicos, os fatores básicos que têm influenciado a gente nessa luta aí contra o peso. E aí eu queria propor assim, a gente analisar uns 5 pilares. Existem pessoas que defendem 3, 5, 10, já vi de vários pilares, mas acho que esses 5 pilares aqui, acho que eles são muito bons para a gente, que, na verdade eu me baseei neles, tá? A minha história se baseou muito nesses 5 pilares aqui, que foi que fez muita diferença para mim. Então, o primeiro deles, a hidratação, já é o que eu começo de manhã cedo, a hidratação, e eu queria já dar a primeira dica da noite para vocês com relação à hidratação. Então, a gente sabe que as pessoas dizem, é 1,5 litro, é 2 litros por dia de água, mas na realidade isso depende muito da pessoa, do peso da pessoa. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa formulinha aqui. Tá? Então, é 0,035 multiplicar pelo peso de vocês e vai dar a quantidade de água que deve ser ingerida por dia. Tá? Então,
muitos vão se assustar e vão ver que é mais do que 2 litros de água, tá? Para a gente poder ter a quantidade ideal para o nosso organismo, para que tenha todas as funções, né, fisiológicas, metabólicas, e que a gente consiga fazer essa filtração, né, digamos assim, nessa limpeza interna, a gente precisa cuidar para essa quantidade de água. Tá? Então, esse aí é o meu primeiro momento do dia, essa água, e já vou mostrar para vocês como é que eu faço, o que eu uso. Então, pensando nisso, né, não deveria ser, gente, só para fins de dieta, obviamente, né? A gente deveria ter esse como um hábito, deve ser esse o hábito contínuo. Aí tá em questão de pele, agora falando, né, na minha parte de estética, né? A pele também faz toda a diferença, né? Quando a gente vai fazer até tratamento, tem pacientes que chegam lá, que a primeira coisa que eu pergunto é como é que é a ingesta de água. E tem muitas que eu digo assim, enquanto não mudar o hábito, a gente não consegue nem fazer muita coisa, né? Às vezes vem aquelas peles secas, quebradiças, né? Toda porosa. E a gente precisa, né? A água faz parte, é um dos substratos de cascata toda, né? No estímulo de colágeno. Então, a gente precisa muito de água também no nosso rejuvenescimento ou, né, para retardar, melhor dizendo, o nosso envelhecimento. Tá? Então, na verdade, esse é um hábito que, se não foi incorporado ainda, é o primeiro que a gente tem que mudar a partir de hoje. Depois, obviamente, uma alimentação saudável. Com relação a isso, né, eu não cheguei, eu peguei, assim, eu não tive acompanhamento de nutricionista mesmo, né, eu estava numa correria, enfim, não tive, assim, aquele acompanhamento. Peguei uma dieta, né, obviamente controladinha, e fui seguindo. Mas quem pode, deve ser, o ideal é a gente ter um acompanhamento nutricional, né? Vai um nutricionista, eles vão te direcionar bem, né, de acordo com o teu organismo, com as coisas que tu gosta, tentar fazer aquele balanço energético positivo para ti, né? Então, assim, o ideal, sim, é a gente ter um acompanhamento nutricional, tá? E fazer uma alimentação balanceada, ou seja, ter coisas mais saudáveis, né? Diminuir a ingesta de açúcar, carboidrato, dar aquela equilibrada, né? Menos carboidrato, menos, assim, açúcar é ideal é tirar zero. Realmente, assim, aquele período que eu estava bem focada ali na dieta, cortei totalmente o açúcar, e vou dizer que eu consegui por causa de um dos óleos, tá? Que me ajudou, eu consegui ficar sem nada de açúcar. E, obviamente, o outro é o exercício físico, né? Então, aquilo que eu falei, quando a gente tem uma ingesta, né, adequada e a gente consegue gastar mais do que a gente está ganhando, obviamente, a gente vai perder peso, né? Que essa é a ideia. Então, se a gente não está disposto a fazer exercício físico, a gente tem que comer menos ainda. Então, a gente consegue dar uma equilibrada para não ser aquela dieta de fakir, que nem a diga, né? Para comer água e tomar água e chupar palito. Para não precisar ser isso, a gente precisa, obviamente, manter o nosso metabolismo também em funcionamento. Quanto mais nosso metabolismo está ativo, mais rápido a gente vai gastar aquilo que a gente está ingerindo. Né? Tem o nosso metabolismo basal, que a gente sabe que é o que o nosso organismo, a energia que o nosso organismo utiliza diariamente para se manter vivo, para fazer todas as nossas funções. E existe o resto, né? O metabolismo, aquele que a gente precisa dar um gás a mais para poder gastar, então, toda essa alimentação que a gente está ingerindo. Depois tem o sono, que a gente já falou, né? Acabei de dizer ali. Então, tem alguns óleos, né, que nos amparam nisso, e é muito importante a gente fazer a regulação do sono, tá? Senão vai bagunçar a questão da perda de peso. Precisa ter um controle de sono. Vocês podem seguir, a gente teve uma outra aula, existem vários protocolos, podem perguntar, depois a gente pode ajudar. Mas cada um tem que achar o seu óleozinho, né? Que existem vários aqui em casa, cada um tem o seu, mas que faz essa ajuda, né? Para um sono reparador, a gente conseguir no outro dia, então, tá com os níveis de cortisol equilibrados e não ser um dos fatores do nosso aumento de glicose no nosso sangue. E os ajustes metabólicos que a gente pode fazer, então, justamente para acelerar. E aí eu vou dizer para vocês que em todos esses aqui, nesses 5 pontos, a gente tem óleos essenciais que usam. Olha só que ajudam, né? Olha que maravilha. Nos 5 pilares de emagrecimento, a gente tem óleos essenciais que vão potencializar todos esses pilares. Então, a gente saber que a gente tem recursos naturais para potencializar isso é fantástico. Então, tá aí, ó. Nem eu já fiquei pensando, vou botar, não morrer de vergonha, né? Mas vamos lá, vou botar a foto, né, para ver. Então, é isso aí, essa minha jornada desses menos 16.
Tá? Ainda faltam mais 10, tá, gente? Ainda quero mais 10. Mas aí já tem, olha a diferença que já foram desses 16 quilos. Comecei em setembro, foi mais quase outubro ali, em dezembro, então, isso aí, na verdade, nossa foto de ano novo lá, eu já estava 16 quilos a menos, tá, nessa jornada. Não consigo nem olhar direito essa outra foto ali. Mas é bom, né? A gente pode, acho que a gente fala, botar ela na geladeira, as duas lá, deixar ela bem exposta lá, para estar sempre lembrando que eu não quero ficar assim de novo de jeito nenhum. Então, como é que foi essa minha rotina? Tá? Então, antes de mais nada, lembra que eu falei para vocês a questão do intestino, né? Então, o que eu comecei? Antes de começar propriamente dita dieta, eu usei esse protocolo do Dr. David Stoyer, né? Que ele já veio aqui, algumas pessoas que acho que devem estar aqui no grupo já conhecem ele, né? Ele é upline nosso lá. Ele veio aqui em Porto Alegre já algumas vezes, deu uma palestra e ele passou esse protocolo que é um detox intestinal. Tá? Então, se vocês quiserem copiar, né? Vou ter foto, enfim. É o passo 1, passo 2. Então, a primeira coisa que ele deu a dica, eliminar o açúcar refinado, foi o que eu fiz, tá, gente? Ele disse, você pode substituir por mel orgânico, né? Mas elimina o açúcar refinado. Então, daí, por 14 dias, eu usei a cápsulazinha, pegava a cápsulazinha, abria a cápsula, né? E colocava ali 4 gotinhas de orégano e 4 gotinhas de cássia, tá? Canela cássia. E daí eu tomava. Então, isso durante 14 dias. E durante 30 dias, então, concomitantemente, né? Então, também fazia a mesma coisa. Eu abria a cápsulazinha, acho que dá pra ver aqui, né? Pinga o óleozinho, fecha e toma. Porque o orégano, ele é bem forte, tá, gente? Tem que tomar esse cuidado, porque se tentar tomar... Ontem eu estava fazendo uma live com uma das minhas downlines, muito querida ela, e ela dizendo que deu pro filho, ela estava com dor de garganta, ela falou, não, filho, vamos lá, vai doer, mas só vai. Botou embaixo da língua, ele saiu quicando lá, mas curou a dor de garganta e se apaixonou. Hoje em dia o óleo favorito dele é o orégano. Mas ele é muito forte, então eu ponho na cápsula as 4 gotinhas, né? 14 dias, depois 2 gotinhas do frankincense, copaíba e tangerina, 2 vezes ao dia, durante 30 dias. E os probióticos 30 minutos, então, depois do passo 1, né? Não tô conseguindo enxergar aqui. Tá ali em cima. Então, daí depois, 30 minutos depois tomava, e ele recomenda sempre, pelo menos, né, 1000 miligramas, ou seja, 1 grama de ômega 3 por 30 dias. Esse é o protocolo que ele recomenda para fazer esse detox intestinal, para dar aquela desinflamada mesmo que a gente fala do intestino, né, para a gente conseguir fazer a absorção das vitaminas da maneira correta, né, e até desses outros óleos que a gente vai estar usando também para fazer essa modulação em termos de aparelho digestivo, tá? Então, esse foi o detox intestinal que eu fiz. E isso aqui já dá muita disposição. O intestino, eu sempre fui um pouco mais trancadinha, tá? Então, ele deixa depois o intestino, a gente sente assim, a pele vai ficar melhor, né? A gente vai sentir a pele melhor, a gente vai sentir mais disposição, que a gente vai realmente eliminar as toxinas que a gente tem no intestino. Aqui, então, eu deixo para vocês uma sugestão de probiótico. Pode ser o que vocês tenham, tá? Eu sei que tem uns prontos aqui, uma sugestão manipulada, tá? De algumas, quando a gente fala em probióticos, a gente fala em cepas, né? Então, dependendo da cepa que a gente escolhe, vai ser mais para quem tem intestino preso, para quem tem problemas de colo irritável, para quem tem muito problema com diarreia, para quem tem problema também de pele. Então, dependendo das cepas que a gente escolhe, a gente vai tratar alguma coisa. Então, essa aqui, mais ou menos, é uma sugestão que pega tudo isso, assim, nessa ideia de um detox, de dar uma regulada, né? Uma normalizada e regulada no intestino, tá? Então, esse aqui eu botei uma base para iogurte, vocês podem mandar manipular um sachêzinho, vai lá misturar no iogurte todo dia e toma. Tá? Então, seria aqueles 30 dias, como ele falou. E daí, feito esse detox intestinal, né? Existe, só vou fazer uma parte, né? Tem o probiótico e o pré-biótico. Os pré-bióticos a gente associa quando já tem alguma coisa instaurada, né? Quando a pessoa já está com uma diarreia crônica, né? Ou quando está com algum problema digestivo já crônico instaurado. Isso aqui, o probiótico seria mais para essa manutenção da flora intestinal, né? Para dar essa regulada da flora intestinal. Aí não precisa associar pré-biótico também, tá? Usaria só o probiótico mesmo.
E depois, então, feito esse meu detox, eu fiz então essa manutenção e faço essa manutenção até hoje, né, para manter meu intestino saudável. Todo dia de manhã, 2 gotinhas do Zengest, que é o nosso blend de suporte do trato gastrointestinal, né? Então, ele vai manter, ele vai deixar esse equilíbrio. Depois, feito aquele detox, limpa, né, tira as toxinas, o Zengest, então, vai fazer essa manutenção, então, desse intestino saudável, tá? E vai deixar regulado. Por isso que ele serve para quem tem constipação e serve para quem tem diarreia também, o síndrome do colo irritável, enfim, ele vai dar essa regulada. A gente vai ver por que até daqui a pouquinho, tá? Então, ele para toda a parte gastrointestinal, ele é fantástico, azia, queimação, cólica abdominal, diarreia, dor no estômago, gastrite, enfim, aquele desconforto, aquela coisa que a gente vai inflando, né? Eu tenho intolerância à lactose, então geralmente quando eu vou comer alguma coisa eu como com a enzima, né? Eu uso a enzima, a lactase. Só que a enzima só que a única coisa que ela faz é que ela me deixa sem diarreia, sem aquela dor absurda, assim, que dá, né? De vômito, dor, enfim. Então, a enzima, ela não tira, o negócio de ficar inflando, acaba ficando, né? Se eu fico comendo muito, mesmo usando a enzima, eu vou ficando cada vez mais estufada. E o Zengest é muito bom para isso, né? Fazer a massagem em volta do umbigo, ali na região do abdômen, e também tomar, ele vai conseguir tirar esse efeito do balão inflando, né? Que a gente diz que dá, tá? Então, gente, daí de feito isso, o detox, né? Mantendo, fazendo a manutenção. Então, a minha rotina diária foi sempre assim, né? E esse aqui continua sendo sempre assim. De manhã em jejum, 2 gotinhas, um copo de água, tá? Esse é o que precisa para começar o dia, né? O limão, a gente já viu inúmeras vezes, ele é excelente, ele tem um efeito depurativo, que a gente diz, não. Ele tem um defeito, assim, detox e diurético, ele literalmente limpa, e eu brinco até que ele não limpa só o organismo, ele limpa a alma também, porque ele também tem, obviamente, um dos óleos da alegria, né, ele tem delimoneno, que é um dos ativos que dá muita alegria, né, dá muita disposição. Então, eu senti também, assim, dias que eu deixo de tomar, que eu esqueço, né, a correria, passou, saí correndo, não tomei o limão, eu sinto que a minha disposição fica totalmente diferente no dia. Então, assim, já fica aquela dica, né, se a gente precisa de disposição, não só para viver o dia, mas também para a gente poder ter ânimo para fazer um exercício físico, né, para ter mais disposição para o trabalho, enfim, até para sair da cama com aquela coisa, né, que a gente está mais desanimado agora, certo? O limão faz muita diferença na nossa disposição diária, tá? Então, 2 gotinhas, um copo de água em jejum tem que ser sagrado, isso aí para todo mundo. Ele tem esse efeito diurético e esse efeito de limpar realmente o nosso organismo. E só para vocês verem que não é achismo nem nada, eu trouxe aqui para vocês, aqui são alguns dos milhares de artigos científicos que existem, tá? Eu só vou tentar tirar aqui, ali, tá bem em cima aqui para mim. Deixa eu ver, não, quero voltar aqui. Deixa eu só tirar aqui, gente, esse. Eu consigo ver melhor vocês. Isso. Então, esse aqui são alguns dos artigos científicos que tem, tá? De muitos. Então, para vocês verem como tem um amparo, eu peguei artigos assim que tem um foco justamente nessa questão que a gente está tratando do trato gastrointestinal, tá? Tem outras ações também, mas só o que nos ajuda agora. Então, ele auxilia no combate à síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica em questão de glicose. Ele tem um efeito ansiolítico, como eu já falei para vocês também, em função do delimoneno, né? Porque ele dá alegria, ele calma, ele dá bem-estar. Todos os cítricos, né? Bergamota é muito utilizado também como ansiolítico e antidepressivo também, né? Tem uma melhora significativa no manejo da náusea. Outro estudo ali apresentou que o óleo essencial de limão tem efeitos benéficos na hipercolesterolemia, tá? Então, por quê? Porque ele tem um efeito antioxidante e ele consegue fazer uma diminuição, então, do colesterol. Tá? Então, lembra que eu tô falando, ele tá fazendo aquela limpeza mesmo, né? Inclusive da gordura, tá? Então, ele consegue fazer a regulação também do nosso colesterol, aumentando o colesterol bom e diminuindo o colesterol ruim.
Também foi demonstrado que o delimoneno, ele tem um efeito anti-inflamatório super significativo, tá? E isso ele ajuda na barreira epitelial e consegue, nessa barreira epitelial ali do epitélio, né, do intestino, consegue fazer a diminuição das citocinas. O que são elas? Elas que fazem, que são envolvidas na inflamação. Então, ele consegue trabalhar ali, diminuir que essas substâncias chatinhas nos inflamem, tá? Então, por isso que ele tem essa ação também muito positiva no epitélio intestinal, tá? Tem um outro estudo ali mostrando também, que eu achei muito legal, né? Que eu acho que não consigo botar flechinha aqui para mostrar para vocês, mas bem embaixo aqui da figura, né? Mostrando que eles fizeram um estudo de 10 dias massageando o abdômen de idosos usando limão siciliano, peppermint e alecrim, e ajudou a diminuir a constipação dos idosos. Achei muito bacana, né? Porque vai toda a motilidade, né, do nosso intestino, enfim, todo o metabolismo vai ficando mais lento, né, ao longo dos anos. Então, eles fizeram esse estudo, foi muito legal de fazer essa massagem com os óleos ali nos velhinhos, tá? Tem ingestão também do delimoneno, ou seja, no limão, que tem no óleo de limão, beneficia pacientes com dislipidemia, que seria isso, né, que é essa elevação do colesterol, dos triglicerídeos, então dá aquela bagunçada, então como eu falei para vocês, ele consegue fazer com que o HDL, que é o bom, né, suba e então regularize, né, diminuindo o outro colesterol, deixando o colesterol bom ali, então ele consegue fazer esse equilíbrio. E demonstrou um outro estudo mostrando, né, sobre a eficácia e a segurança do delimoneno, né, que é o ativo principal do limão, demonstrou que ele tem baixa toxicidade, né, que ele é um solvente de colesterol, ele tem um efeito neutralizador de suco gástrico e dá um suporte peristáltico, ou seja, né, dos movimentos do nosso intestino de empurrar, né, tudo que a gente come para fora, na realidade, né, os movimentos que a gente vai fazendo a digestão e empurrando, formando o bolo fecal. E também ajuda a melhorar a azia e refluxo gástrico. Então, muitas pessoas podem pensar assim, limão, né? Que geralmente quem tem problema com azia, com gastrite, pensa assim, não, limão de jeito nenhum, não pode tomar, né? Porque ele é super ácido, enfim, não dá laranja, não pode tomar, enfim, né? Mas o óleo essencial é diferente, né? Estamos falando aqui do delimoneno especificamente, então, né, isolado do óleo essencial, que tem essa ação até ao contrário, de proteção, então, do azia e refluxo e neutralizador desse suco gástrico que causa, né, quando é exacerbado, causa essa gastrite, essas dores no estômago. Então, ele é, sim, até protetor, né, diferente do que a gente fala em termos de suco, de fruta mesmo, né, falando. A gente está falando aqui do óleo essencial, olha que legal que é. E aqui eu queria mostrar para vocês, então, tá? Essa é uma paciente minha. A única diferença, ela ainda não chegou, agora acho que já chegou para ela, mas enfim, ela não tinha recebido, não tinha começado a Smart CS nem nada. A única diferença entre uma foto e outra são 30 dias usando o óleo essencial de limão de manhã. Então, olha a diferença no abdômen dela, né? O efeito detox, ela desinchou, ela murchou, né? Ela desinflou, eu tô impressionada. Ela falou assim, gente, eu tô impressionada. Justamente porque esse efeito detox, né? Que ele deu aquela o efeito diurético detox, né? Deu aquela limpada no organismo dela e ela murchou, tudo aquilo que estava inflando murchou. Eu achei fantástica essa foto, quis trazer para vocês também. Então essa é a rotina da manhã, depois então o suporte metabólico, tá? E aí esse é o coringão da noite, tá, gente? Esse que é o queridinho, é o que faz toda a diferença na minha dieta, tá? Então, eu costumo usar ele 2 gotas embaixo da língua, de 4 a 5 vezes ao dia. Tem pessoas que não gostam, tá? Outro dia uma me mandou dizer assim, eu não consegui, eu quase vomitei. Então, o que a gente fala para essas pessoas? Eu acostumei já com gosto, então eu gosto porque eu acho que ele me dá muita saciedade muito rápido. Então, eu boto as 2 gotinhas embaixo da língua e tomo água bem gelada em cima. E aquilo, eu acho que aquela água gelada dá uma quebrada naquele sabor, porque como ele tem canela e gengibre, são 2 coisas fortinhas, né? Então tem aquele gosto mais forte. Então, pessoas que não conseguem, faz a mesma coisa, coloca na cápsula, né? E toma. Existem 2 tipos de cápsulas, né? Uma cápsula normal
vegetal, e tem a outra cápsula que se chama gastroresistente. Essa gastroresistente, ela vai dissolver lá no intestino, né? Ela é feita para passar pelo estômago e ser dissolvida mais lá embaixo. Vai dar um pouquinho do gosto também, vai, mas é bem suave depois, tá? Vai dissolver, obviamente a gente tem essa absorção no intestino, né? Que absorve tudo lá, que é a grande absorção. Vai ter um pouquinho do gostinho depois, assim, né? Tá? Mas é bem suave, bem tolerável, assim, tá? Mas a gente acostuma. No começo eu achava fortinho, hoje em dia é super tranquilo, eu boto embaixo da língua, água bem gelada e vai super bem, tá? Então, ele na realidade, o que ele é aqui? Ele é um blend, ele é uma mistura de óleos essenciais, tá? E essa foi feita, foi criada uma sinergia com os óleos. Então, vou entender que não é da cabeça, não é assim, da boca para fora, né? Não foi uma invenção de, vamos juntar esses óleos aqui, deu e pronto. Não. Então, foi como é que foi. Esse aqui, ó, Smart NCS, vocês já devem ter ouvido falar que ele é um suporte metabólico, ele ajuda na perda de peso, na celulite, na fadiga, porque ele vai dar disposição, descontrole do apetite, ou seja, aquela coisa da voracidade da comida, né, daquela vontade de comer doce, de comer coisas, né, gordurosas, enfim, dá aquela balanceada. Ele é um estimulante linfático, faz o balanço de açúcar muito, muito, muito positivo para pessoas diabéticas, tá? Em função dos óleos que estão aqui, tá? Muito, muito positivo para isso. E já o efeito mesmo para o diabético, o ideal mesmo é botar as gotinhas embaixo da língua, tá? A absorção é mais rápida e faz um controle glicêmico melhor do que botando na cápsula, para ter a absorção mais tudo bem. Se não conseguir, põe na cápsulazinha, mas é tranquilo. Toma água em cima e fica bem. Eu gosto do gosto, hoje em dia já me acostumei. Então ele estimula, né? Ele faz esse detox também, estimula a calma digestão e suporta o colesterol saudável. Isso tudo, gente, é justamente por causa dos óleos que estão dentro dele. Então, a gente já viu o caso do limão, né? A gente já viu que é um dos óleos, que ele tá aqui, então, o limão. O outro óleo que tem dentro dele é o peppermint, hortelã-pimenta, tá? Por isso que quando a gente toma ele também, a gente sente o geladinho, não só dele, né? Tem o gengibre também, mas a gente sente o geladinho do peppermint. O outro é o gengibre, então, o grapefruit, que é o toranja, que é aquela laranja que ela é mais vermelhinha por dentro, assim, né? E a canela, na verdade o pau de canela, tá? Cinnamon bark. Então, são esses óleos que tem dentro e todos eles têm esse suporte do digestivo, digamos assim, né? Eles têm essa mistura metabólica também com esse suporte digestivo, porque tem que trabalhar nesse suporte digestivo. Então, Peppermint também trouxe alguns aqui, né? Só a título de curiosidade, gente, vocês podem procurar milhares de artigos científicos, mas só para mostrar para vocês que não foi assim, vamos misturar do nada os óleozinhos e vamos ver no que vai dar. Foi tudo pensado, são sinergias criadas com óleos que potencializam a ação do outro, que nos ajudam no emagrecimento. Tá? Então, Peppermint tem estudos que mostram que ele é fantástico para náusea, inclusive para inalação dele até para gestantes também, né? Para controle do trato intestinal em termos não só de constipação. Lembra que eu mostrei para vocês lá, um estudo da massagem foi feita lá nos idosos, estava o peppermint junto, estava o limão e estava o alecrim. E ele também ajuda com diarreia, né? Também tem vários estudos provando que ele consegue fazer essa regulação do intestino e também cortar a diarreia. Então, ele ajuda não só na constipação, quanto na diarreia também. E aí vem ele, né, um dos ativos que a gente já viu, que está dentro, então, do Smart NSS. Tá? Ele ajuda também na hiperglicemia, então ele consegue ajudar nessa questão da regulação da glicose, por isso que o Smart NSS, a gente diz que ele ajuda muito para as pessoas diabéticas, e ajuda em quem tem síndrome do colo irritável, para quem não sabe, aquela pessoa que tem um reflexo, né? Geralmente quando come coisas muito gordurosas, comeu já vai correndo pro banheiro daquelas diarreias explosivas, assim. Dá um episódio, dois, depois passa, né? Que a pessoa tá doente, tá com diarreia, né? Comeu alguma coisa errada. É só aquela coisa assim que dá aquela explosão em função de comer coisas muito gordurosas, tá? Depois do gengibre, né? Também outros tantos estudos mostrando tem esse suporte do trato gastrointestinal. Então, o gengibre ele ajuda a modular, na verdade, eliminar, né? Diminuir, vamos dizer assim, a gordura no fígado,
ajuda também para náusea, tá? Ele ajuda a melhorar a motilidade gastrointestinal, ou seja, toda o entrar o alimento, a gente absorver a comida e eliminar. E uma coisa interessante, um dos estudos mostra que o gengibre, gente, ele retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, ele vai nos deixar com aquela sensação de saciedade por mais tempo. Então, a gente usando o gengibre, a gente vai ter vontade de comer mais tarde, né? Na verdade, a gente vai ficar com aquela coisa assim, não, estou satisfeita agora, não estou com fome, né? Então, ele é uma das ações dele. Ele é antioxidante, anti-inflamatório e ele é antinociceptivo, ou seja, o que seria isso? A gente diminui a percepção de dor. Então, ele é muito bom também para pessoas que têm dor crônica, né? Associar o gengibre nas suas dores. Pessoas com doenças autoimunes, geralmente que têm associada a muita dor crônica, o gengibre ajuda nisso, a diminuir essa sensação de dor, né? E então ele é ação anti-inflamatória e antioxidante. Ele é gastroprotetor, então ele protege a mucosa gástrica também. Ajuda nesse controle glicêmico que a gente tinha falado, né? Que é um dos grandes ganhos do Smart em função aí também do gengibre, do peppermint, obviamente, né, desse controle glicêmico, e melhora a fadiga também, tá? Então, esses são alguns dos estudos mostrando por que ele é tão bom para estar dentro do Smart nos ajudando no emagrecimento. A gente precisa o quê? Um metabolismo acelerado, né, para a gente conseguir, à medida que a gente comeu, a gente precisa com que quando chega a comida, o nosso metabolismo está acelerado, ele começa já a gastar e não um metabolismo mais parado, que já vai começar a absorver antes de começar a gastar. A gente tem que ir botando e já gastando, botando e já gastando, né? Então, por isso que a gente tem esse blend metabólico que nos ajuda nessa acelerada aí de metabolismo, tá? E depois, então, temos aí a canela, né? A casca, o pau de canela. E tem uns estudos bem bacanas também. Tem 2 estudos até com pessoas diferentes. Um foi feito com adolescentes em escola, né, do ensino médio, e outro com enfermeiras. Um estudo feito em cólicas menstruais. E utilizando, obviamente teve um blend, né? Mas o primeiro deles ali com as enfermeiras foi feito um blend com a canela, o cravo, óleo de rosa e lavanda, misturados num óleo de amêndoas. Então, foi feita uma massagem e o grupo controle, se eu não me engano, não me lembro se era nesse ou se era no outro, o grupo controle só recebeu óleo de uva. E nos 2 casos, né, a mistura do outro ainda tinha gengibre, gerânio, claricege e manjerona, junto com a canela, né? Eram 2 blends diferentes nos 2 estudos, mas em ambos teve relato de uma melhora da cólica menstrual em relação ao grupo controle. Tem a canela, é o óleo do diabético também, tá? Entre todos esses que a gente está mostrando, ele é o que tem uma regulagem maior em termos de glicemia e gordura no sangue também. Então, ele é excelente para diabético, ele tem que ser associado, tá? Então, ele está dentro do Smart Access, então acho que já pode ter associado, né? Toma Smart Access, porque daí já está ali e já ajuda a emagrecer. E tem uma ação pré-biótica também. Lembra que eu falei dos pré-bióticos, né? Que ajudam quando a gente já tem uma bactéria instaurada, algum problema intestinal já instaurado, né? Decorrente de bactérias, provou que a canela, né? O pau de canela, que ele tem essa ação pré-biótica de combater esses micro-organismos, tá? Tem ação ansiolítica e antidepressiva também, dá aquele up, né? Na verdade, isso é decorrente de um dos ativos, que é o cinnamaldeído, né, que então ajuda a diminuir essa ansiedade e a depressão. E o interessante também da canela, por isso que eu digo que o Smart NCS é bom assim para o que a gente pensar em não só emagrecimento, mas o trato gastrointestinal, é que ela tem uma ação inibitória da Helicobacter pylori, que todo mundo muitas pessoas conhecem, né, que é aquela bactéria que dá no estômago, que atrapalha muito. Geralmente quando a gente faz endoscopia, né, eles geralmente fazem uma biópsiazinha quando a gente tem suspeita de gastrite, né, úlcera, enfim, eles fazem, geralmente está associado à endoscopia, tiram um pedacinho ali, uma fraçãozinha do estômago e mandam para biópsia para ver se justamente o que está causando essa gastrite ou essa úlcera não é a própria bactéria essa, que é a H. pylori, né, Helicobacter pylori. Então, se a gente tem a constância no uso do Smart NCS ou, né,
cinnamon bark, né, da canela, a gente vai estar protegendo o nosso e tratando no caso de ela estar instaurada, tá? E o outro, então, o outro óleo é a toranja. Tá? E esse aqui eu faço uma parte dele, até botei ele embaixo para vocês, que eu uso também, além de, né, usando limão de manhã, as 4 vezes, 5 vezes ao dia o Smart NCS. Eu ainda, durante as refeições, eu sou uma pessoa que preciso tomar líquido, tem pessoas que conseguem, né, comer sem tomar nada, mas eu não consigo. Então, o líquido que eu estou tomando durante as refeições, eu boto sempre 2 gotinhas do grapefruit. Porque, além de ele também ajudar, ele está dentro do Smart NCS, sim, mas eu boto um pouquinho mais, porque ele ajuda a reduzir também a gordura, né? A gordura que a gente está ingerindo, a gordura visceral, e ele também ajuda na redução de gorduras localizadas. Muito bom para celulite também, daí fazendo de uso tópico, né? Uma absorção um pouco mais lenta, mais demorada, mas faz um uso contínuo, tem redução de celulite, sim, tem estudos mostrando de fazer um blend, uma misturinha com ele, com óleo, né, esse carreador específico de uso contínuo, ele vai ajudar. Então, ele tem uma ação muito forte na gordura. Então, claro que a gente tenta reduzir a gordura que a gente está comendo, né? Mas por que não botar um óleozinho junto que a gente vai comendo, que tiver entrando de gordura, mesmo que seja mínima, a gente já está queimando ali com o grapefruit, quando a gente está comendo. Então, eu gosto sempre de ter ele junto, tá? Então, ele ajuda a diminuir o estresse em função do delimoneno. Ele é um outro óleo cítrico, obviamente. Então, a gente tem, né? Esses óleos cítricos nos dão esse up, né? Como eu botei ele atua na lipólise, ou seja, ele é um óleo que consegue quebrar as moléculas de gordura. Então, gente, isso associou gordura, mesmo assim, se não está focado na dieta, né? Mas vai comer aquela churrascada, pelo menos reduz o que vai absorver da churrascada. Toca na água que está tomando lá, né? No seu suquinho da churrascada, bota umas gotinhas de grapefruit, já vai dar uma amenizada no estrago lá da churrascada, do fundido, o que for, né? Melhor, obviamente, que a gente está de dieta, não tem que ficar longe de tudo isso, né? Mas até no nosso dia a dia, se a gente quiser diminuir a absorção das gorduras que a gente está ingerindo, a gente pode usar o grapefruit durante as refeições. Tá? E ele tem uma ação muito potente, vocês podem ver ali, né, do lado direito embaixo, ele tem uma atenuação da formação de novas células de gordura. Então, além dele ajudar a quebrar as moléculas, né, de gordura já existentes, as moléculas de gordura que a gente está ingerindo, as que já estão no nosso organismo, ele ainda ajuda a evitar que nós, então, obviamente, né, se a gente está se ele já vai quebrando as moléculas de gordura, fazendo com que a gente absorva menos, não vai formar novas células de gordura, tá? Então, ele é muito bom para isso. Então, por isso que eu boto, então... eu botei ali, desculpa, gente, eu botei ali, ó, 2 gotas embaixo da língua, 4 ou 5 vezes ao dia, está errado, tá? Ali são 2 vezes ao dia, durante o almoço e janta só. Eu deixei errado. Tem que arrumar ali depois, tá? Então, esse eu uso almoço e janta, 2 gotinhas embaixo da língua, ou eu até prefiro botar na bebida mesmo, aí já dá um gostinho, né? Fica uma aguinha saborizada, fica uma delícia, uma delícia. Tá? Então, eu gosto de tomar esse. Então, eu vou ter que arrumar ali, então deletem essa parte que eu botei. Então, recapitulando, gente. Limão siciliano, as 2 gotinhas e um copo de água em jejum, todos os dias. Tá? Recapitulando a minha rotina de emagrecimento. Smart NCS, 2 gotas embaixo da língua, 4 ou 5 vezes ao dia. E toranja, né, que é o grapefruit, esse que eu mostrei pra vocês, 2 gotinhas, de novo aqui, ó, botei errado. Acho que eu não sei o que eu fiz aqui quando eu fui fazer, esqueça. Esse aqui, toranja, então, são 2 gotinhas no líquido que eu tô comendo, né, que eu tô tomando durante as refeições, tá? Esse seria o meu, digamos assim, minha rotina de emagrecimento. Lembrando, gente, que se a gente for ver aqui, ó, eu já tenho ali, ó, se eu usar 5 vezes ao dia, né, o Smart NCS, já tenho 10 gotas, mais 2 do limão, são 12, mais 4 aqui do toranja, né, já são 16. A gente sabe que a gente tem limite nos 25 gotas por dia, né? Então, de repente, né, os outros todos que vocês tomam ao longo do dia, no momento de dieta que estiver fazendo esse controle alimentar e fazendo esse protocolo de emagrecimento, tem que aí reduzir os outros óleos que estejam tomando para não passar o limite de gotas, né? Então tem que saber o que está querendo focar no momento, tá? A gente tem ainda uma margem, né? Mas tem que saber focar nesse cuidado, né? De não extrapolar o número de gotas de ingesta de óleos por dia. E aí fica uma dica para vocês, né? Se vocês quiserem, tem esse e-book aqui lá no Gotas da Terra, bem legal. Eu sei que eles têm uns outros lá também, agora há pouco lançaram um do Smart NCS também, falando, mas esse e-book aqui é bem legalzinho, tem umas outras dicas lá, fala de
também de ideias, né, em termos de alimentação, exercício, mostrando assim como seria como é que eu vou dizer assim, um kit completo, assim, né? Eu não falei especificamente assim como eu mostrei os olhos, tudo, mas ele ajuda assim a direcionar o que a gente precisa fazer para ter essa mudança, né? Porque o que a gente tem que pensar mesmo é isso, é mudar a atitude. Acho que isso que tem que ficar, né? A gente tem que querer, obviamente, né? Tem que ter uma mudança de atitude. Não adianta a gente achar que tomando limão de manhã, o Smart CS depois e o e o toranja e continuar comendo a churrascada, o fundi, a pizza, vai emagrecer. Não é mágica, gente, não é nada, né? Não existe, infelizmente, ainda não inventaram nada mágico, né? Existe sim um querer, uma atitude, uma meta, a gente fazer um equilíbrio, né? Alimentar, fazer uma mudança de atitude. Então a gente vai melhorar a nossa alimentação, vai fazer um exercício, né? Se puder, procura um nutricionista para fazer esse equilíbrio energético em termos de alimentar, procura uma academia, um profissional, alguém que vai te ajudar nessa parte de exercício. Mas hoje em dia, se não tem condições, se não tem dinheiro para isso agora, gente, existe aplicativos mil nos celulares agora, gratuitos para fazer esse controle de ingesta, ali as calorias que está consumindo. Existem outros tantos aplicativos ou até vídeos de YouTube com aulas prontinhas para fazer. A maioria das pessoas está fazendo exercício em casa, bota ali na câmerazinha e faz em casa mesmo o seu exercício, né? Aulas gratuitas. Então, assim, o que a gente tem que fazer é mudar a atitude, é querer, né? É querer mudar. Então, assim, recursos tem, não precisa, não tem dinheiro agora para nutricionista, não tem dinheiro para academia. Tem hoje tudo gratuito, né? Tem programas alimentares, tem os aplicativos no celular, tem os videozinhos, videoaulas na internet, né? No YouTube. Então, não tem desculpa, tem que querer de fato. Então, façam metas reais, né? Não adianta assim, eu vou, que nem assim, eu botei lá, se eu tivesse posto, eu quero emagrecer 30 quilos até dezembro. Não, né? Não ia conseguir, ia me frustrar. Então, eu fui botando aos poucos, eu ia botando assim, 4, mais 4, né? E assim, aquilo motivava, daí, vendo que tá emagrecendo, aí tu quer fazer mais, quer fazer mais, quer fazer mais, e fui indo. Cheguei nos 16, aí fiquei tô mantendo esses 16 até agora, mesmo nessa função de pandemia, todo aquele estresse emocional, aquela coisa de estar né, comendo e tal. A gente deu aquela, mas assim, tô mantendo, cuidando da alimentação, de novo, dei aquela bloqueada, cuidando. Não subi, eu tô mantendo. E agora sim, eu tô focado de novo, que eu quero que mais 10. Agora eu vou atrás de mais 10. Então a gente vai fazendo metas reais, que a gente vai conseguindo, né? Então aos pouquinhos vai ajustando. Uma coisa que eu queria deixar assim como mensagem final assim para vocês que eu sempre ouvi, né? Meus pais sempre me ensinaram sobre essa situação que eu acho que faz muita diferença, que é uma meta que não é escrita não passa de um desejo. Então, muitas vezes, assim, ela se perde no tempo, né? Então, faça a meta, sabe? Quero emagrecer 4 quilos e escreve lá, vou emagrecer 4 quilos, eu vou tomar o limãozinho, eu vou tomar o Smart Essence tal hora, bota o relógio para despertar. Se cuidem, né? Coloquem você se priorizem, né, nesse processo. Então, tem o seu momento. Hoje em dia tem despertador para tudo, né? Bota lá, tá na hora do Smart Reset, tá na hora, né? Ou se sentiu, eu gosto, eu nem boto para despertar, eu vou mais ou menos regulando, né? Eu tomo meu de jejum, aí depois já 2 gotinhas, mais lá para o final da manhã, mais 2 gotinhas, ali para umas 3 da tarde, 2 gotinhas, mais perto ali do fim da tarde, ali umas 6 da tarde, que é aquele horário que a gente diz que até que é o muitas dietas falam que é o lanche do gordo, que as pessoas têm mais tendência a comer coisa assim, mais 2 gotinhas. Então, essas gotinhas, elas vão me tirando a fome, aquela ansiedade naqueles momentos mais críticos, né? E, então, estabeleçam, escrevam as coisas, né? E vão fazendo esse controle para que vocês, então, tenham uma meta que vire realidade, que vire, né, uma coisa boa para cada um de vocês. Então, acho que essa seria a maior dica, assim, né? E mudança de atitude, fazendo exercício e se cuidando. Acho que esse que é o ideal. Deixa eu cair aqui? Não, deixa eu ver aqui. Não, dá para ouvir, Cris. Tá. Eu vou... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Começa a falar, Alexandre. Bom, pessoal, primeiramente a gente queria agradecer a Cris. Olha, sem querer rasgar cedo, ela é amiga, mas foi muito, muito, muito bem legal essa apresentação. Eu e a Ana, eu tenho brincado, né, desde essa pandemia, que esse ano meu negócio é sobreviver. Ano que vem eu vou pensar em emagrecer.
Mas, claro, depois de um tempo agora de pandemia, nós começamos uma dieta também ontem, usando óleos essenciais. Espero que a gente consiga ser tão determinado que vocês consigam ver o resultado nas próximas semanas. Pessoal, eu vou ser breve. Desculpa só te interromper. Eu consegui sair aqui, eu estou aparecendo na minha tela, que eu quero Apareceu sair. na tela, mas não tem problema. Eu estou tentando achar um jeito aqui, desculpa, vou ver o que houve aqui. Fechar aqui em cima, não tem problema. Mas não tem problema, Cris, tá tranquilo. Vai tentando fechar, mas não tem problema. Pessoal, então, assim, ó, primeira coisa, nós queríamos agradecer vocês todos, foi um sucesso, teve mais de 80 pessoas, Cris. E, claro, o seu assunto é extremamente interessante. Pessoal, nas terças-feiras, o que a gente tem feito é uma classe, é um estudo... Um estudo continuado. Então, a gente vai trabalhando mais em assuntos, e, pessoal, a do Terra tem assuntos assim para uma universidade inteira. É muito assunto, é muito interessante. E, geralmente, a gente aproveita a segunda parte para falar um pouquinho de negócios. Como o tempo já está estourando, nós vamos deixar para amanhã. Mas, então, amanhã também, quem desejar, quem é novo... Por acaso, se alguém é novo, foi convidado e quiser mais informações como se cadastrar na do Terra e ter 25% de desconto, chama essa pessoa que convidou você em separado para ajudar. Porque as pessoas que se cadastram na do Terra têm 20% de desconto. Para muitos de vocês que não sabem também, a maioria das pessoas não quer usar a do Terra como consumidor, mas quem quiser saber um pouquinho mais como fazer disso uma segunda renda, que hoje eu acho que é interessante para a maioria das pessoas, claro, tem que gostar e ter perfil. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Então, não se esqueçam, pessoal, nós temos essas aulas online, essas mentorias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? A gente geralmente fala de produto, na terça e quinta é uma educação continuada, então a gente aborda assuntos com um pouquinho mais de profundidade. E nos outros dias também a gente sempre fala um pouquinho da parte do negócio, tá? Então, bom, agradecer a presença de vocês todos e convidá-los, então, amanhã nesse mesmo canal do Zoom, tá bom, pessoal? E, de novo, Cris, estava show de bola. E vamos ficar todo mundo magrinho agora na quarentena, que não adianta ficar deprimido, né? Nós começamos agora também. Bom, cortamos as nossas baguetes e agora em busca do emagrecimento. Tá bom, pessoal? Um abraço e até amanhã. E amanhã vai ser uma terapeuta também, a Andréa Mombá, ela vai dar umas dicas muito legais. E convidem todos os amigos de vocês aqui, é um espaço aberto, tá bom? Sem compromisso nenhum. Um grande abraço para vocês. Obrigado, Cris. Obrigada, boa noite.